Saudações a todos, meu nome é Victor Luneta e eu estou falando aqui de mais um evento da Res Publica, um evento de debates, trazendo assuntos relevantes para a sociedade dentro da nossa perspectiva da cultura, da história helenística e, principalmente, dentro dos seus valores, de trazer conhecimento que seja de valor para a sociedade. O Res Publica é um think tank que tem por missão modelar uma civilização, ou seja, nós buscamos aqui não apenas influenciar através de bons valores e bom conteúdo, mas também buscar o estudo e a compreensão do que seria a síntese de diversas civilizações e como que ela pode ser aplicada à nossa atual. Nós temos por visão justamente orientar os indivíduos e entidades com conhecimento histórico, de maneira que nós não repitamos erros do passado. E temos por valores, que são principalmente da era clássica helenística, a verdade, a razão, o equilíbrio e a intensidade. E esse tema vem justamente numa época em que estamos com uma chapa no Poder Executivo que defende a questão do armamento civil, após um grande período de governos que tinham uma visão diametralmente oposta. E toda essa dinâmica fez com que uma batalha legislativa fosse iniciada e com que a sociedade voltasse a debater esse tema. Os nossos especialistas convidados, que eu tenho a honra de contar com a presença aqui hoje, são Vinícius Cavalcante e Flávio Paca. Falar brevemente aqui a mini bio, porque realmente são currículos extensos, mas vamos lá, vamos fazer uma síntese. O Vinícius Cavalcante ele é profissional de segurança pública desde 1985, trabalhando por anos na atividade de inteligência de armas e com experiência internacional. Ele foi instrutor de tiro em diversos centros de formação privada, é diretor da Associação Brasileira de Profissionais de Segurança do Rio de Janeiro, articulista no Brasil e no exterior, e consultor. Flávio Paca, por sua vez, é comissário da Polícia Civil, instrutor de armamento, tiro e balística, IAT credenciado na Polícia Federal, tendo atuado em instrução especializada na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. No cenário político, já se candidatou a deputado federal, também exercendo a atividade de coordenador regional do ProArmas. Então, aqui ficam os nossos contatos, para quem tiver interesse, e vamos finalmente passar a palavra para os nossos especialistas. Eu gostaria de começar com a seguinte assertiva: desarmar a população reduz a violência. Eu queria indagar para o Vinícius se essa assertiva lhe parece lógica ou razoável. No que tange às armas de fogo, nós estamos sendo vítimas há muito tempo dessa desinformação que atende a interesses de todo mundo, menos os interesses dos cidadãos de bem. Veja, depois daquele incidente que vitimou os soldados americanos em Mogadishu, né, que foi imortalizado pelo filme do Black Hawk Down, né? A Força Aérea Americana fez uma solicitação à corporação RAND para que eles fizessem lá. Existe uma tradição de desenvolvimento de entidades privadas efetuando estudos que venham ao encontro da necessidade do governo e das Forças Armadas. E nesse estudo, a Força Aérea perguntava o seguinte: o que deve ser feito para evitar situações como aquela que vitimaram as tropas americanas no incidente do Falcão Negro em Perigo? E a resposta foi clara: todo e qualquer lugar aonde algum dia nós divisemos a possibilidade de intervir, o ideal é que a população civil lá esteja previamente desarmada. Então essa demanda surgiu
governo, como o do presidente Fernando Henrique Cardoso na época, né, foi magistral no sentido de vir ao encontro do interesse dos grupos estrangeiros, né, no sentido de desarmar a população civil a qualquer custo. Se aventou, inclusive, a possibilidade de confisco e tal, mas isso não aconteceu. De qualquer forma, todos os esforços que podiam ser ensejados no sentido de desarmar a população foram feitos. Tá? E todas as justificativas foram maciçamente veiculadas na mídia, por artistas, por intelectuais, por políticos, no sentido de mostrar para as pessoas que, se desarmando, elas estavam concorrendo para a melhoria das suas condições de segurança, o que nós sabemos, nossa experiência pessoal como estudiosos do tema e como profissionais de segurança, que não é verdade. Mas isso tudo foi feito, foi massificado e tudo culminou no referendo em 2005. E nesse referendo a população disse claramente que queria ter o direito à posse e ao uso defensivo das armas de fogo. Mas vejam, o governo que se diz democrático, numa conjuntura em que eles próprios veiculavam que era a democracia plena, continuou ensejando todos os esforços possíveis para inviabilizar aquilo que foi solicitado pela população. Nós gastamos muito dinheiro no referendo esse, no meu entender, tremendamente supérfluo, dispensável, mas nós gastamos mais no referendo do que gastamos para materializar o Plano Nacional de Segurança Pública que se tinha vigindo na época. Nós gastamos no referendo e, ainda assim, continuamos ensejando esforços colidentes, cerceadores da vontade do povo manifesto nas urnas. Então, a gente tem ali, para mim, uma clara postura, primeiro, antidemocrática, depois, de tutela do Estado, ou a tutela impensável, onde o Estado diz que hoje é melhor que você se desarme. Amanhã, o que vai dizer? Tá? E eu não estou nem entrando no viés estatístico que começou a se configurar recentemente, né? Em que a gente vê que toda a mídia descontente com a situação que vige hoje do ponto de vista da legislação das armas, a mídia descontente diz que nunca se armou tanto esse país. E, curiosamente, as nossas estatísticas de violência, sobretudo de morte violenta com arma de fogo, vêm declinando. Então, a gente percebe que há muito tempo se vinha mentindo para a população brasileira. Às vésperas do referendo, se publicou anúncios de página inteira dos principais jornais do país. Eu tenho os recortes do Globo e do Jornal do Brasil, em que se dizia, né, senhores deputados, o Brasil tem urgência do seu voto, e se publicava nessas matérias de página inteira, que a gente não sabe até hoje quem pagou, né? Porque todo mundo fala muito da bancada da bala subvencionou o voto favorável às armas. Mas a bancada da bala pagou por dentro, a bancada da bala pagou descontando imposto declarando o imposto de renda, né? O dinheiro apareceu, o dinheiro foi visto. Engraçado é o dinheiro que a gente não sabe como se pagou matérias de página inteira no Jornal o Globo, no Jornal do Brasil e nos outros jornais do país para veicular uma desinformação que dizia o seguinte: 84% da população do Brasil diz sim ou vota sim. Votar sim era votar contra o comércio de armas, o comércio de munições
e a possibilidade de que os cidadãos pudessem manter as suas armas efetivas em seu poder. Porque isso foi, o referendo foi uma sucessão maquiavélica de maldades, né? Visando tirar as armas do cidadão de circulação e incapacitar o uso defensivo dessas armas pela proibição do comércio dos insumos que fariam essas armas funcionar, que eram as munições. Então, tudo isso era uma sucessão de maldades, foi uma sucessão de mentiras, né? Ninguém falava naquela época de fake news, mas imaginem fake news de página inteira, veiculadas nos principais jornais do país, dizendo que a esmagadora maioria da população estava abrindo mão do seu direito de defesa, coisa que não se configurou quando se abriu as urnas. Entendeu? Então, hoje, eu digo o seguinte, nós vivemos massificados por uma publicidade, por um marketing maquiavélico que demonizava e demoniza ainda as armas. Só que a população, que graças a Deus, pelo menos nesse sentido, não foi boba e nem ingênua, percebeu a maldade que se articulava contra ela, tá? E começou a dar um freio nisso. Eu queria fazer uma breve intervenção, não sei se depois o Fábio vai querer também falar, mas é muito interessante você ter mencionado, Vinícius, essa questão do referendo, porque muito se fala no Brasil sempre sobre falta de vontade política de fazer as coisas, e é por isso que nosso país muitas vezes não realiza nada, né? Eu acho que nesse momento houve um sentido inverso, né? Houve um excesso de vontade de fazer a campanha do desarmamento e o desarmamento em si prosperar, de tal forma que não houve um respeito sequer à vontade dos cidadãos, né? Olha, com certeza, o desarmamento do cidadão brasileiro atendia a diversos interesses. Atendia aos interesses das potências hegemônicas, no sentido de que, se amanhã ou depois precisarmos intervir lá, o ideal é que a população esteja desarmada. Mas atendia também aos interesses de diversos grupos financeiros, grupos internacionais. Eu falei aqui, é muito comum você encontrar depoimentos, inclusive na internet, de intelectuais, sociólogos, integrantes de ONGs que apoiaram o desarmamento, políticos e artistas, né? A gente teve situações ridículas, como artistas que preconizavam o seguinte: armas ou ela ou eu. Eu estou esperando até hoje que apareçam intelectuais e artistas e tal, para dizer drogas, ou ela ou eu. Né? Mas não, fumar e cheirar é liberado. E fumar e cheirar subvenciona o fuzil do traficante, coisas que a gente aqui parece fechar os olhos e finge que não vê. Mas muitos interesses foram contemplados aí. Rolou muito dinheiro. Você sabe o quanto gastou a bancada da bala, e o gasto da bancada da bala, perto de todo o gasto que subvencionou comerciais na televisão, nas rádios, nas revistas, anúncios de página inteira em jornais nos finais de semana. Todo esse dinheiro, ninguém tem conhecimento. Agora, eu asseguro e debato com quem quiser o seguinte, que apesar de todos os interesses dos cidadãos serem colidentes, a ideia de atender, de desarmar a população, vinha ao encontro de um monte de interesses exógenos e interesses impublicáveis. Porque ninguém vai declarar que estava mamando a verba do Instituto do Jorge Soros e et caetera. Pois é, essas questões são realmente muito complexas e existe uma máxima, para aproveitar o gancho aqui, né, máxima jurídica que é cui bono. Então, efetivamente, quem está se beneficiando, como que nós conseguimos seguir, né, o trajeto
de todas as medidas, quem são os maiores propagadores e onde está a origem. E aí eu quero fazer uma conexão, se você me permitir, Vinícius, sobre essa questão que você mencionou do narcotráfico, né? Só a título de curiosidade, qual é o potencial ofensivo do armamento? Porque a gente estava falando de desarmamento civil, né? Mas os traficantes, enfim, os que estão à margem da lei, eles não, em tese, não abrem mão dos seus artefatos, né, numa campanha de desarmamento. Qual é o potencial ofensivo desses armamentos que normalmente são utilizados nos grandes centros urbanos brasileiros em comparação aos empregados pelas forças de segurança para proteger a população? Olha só, o armamento das forças de segurança do narcotráfico hoje está mais ou menos par e passo, em que tese que você tem uma superioridade porque o tráfico não se limita às normativas das Forças Armadas que tutelam as polícias, tanto civil quanto militar. Então você ainda encontra nas mãos do narcotráfico armas antimaterial, fuzis calibre 50, metralhadoras pesadas e tal, mas normalmente esse armamento está mais ou menos par e passo, tá? Até porque, por exemplo, às vezes você encontra uma maior quantidade de armas nas mãos do tráfico, mas graças a Deus os traficantes não têm a qualificação do meu irmão Fábio Paca aí para utilizar ou para tirar daquele armamento deles o melhor rendimento ou o melhor uso. Então, isso deixa a situação mais ou menos equiparada. Agora, você tem a polícia, a gente sabe que não pode estar em todo lugar, tá? E a gente sabendo que os policiais não podem estar em todo lugar, você vai ter um cidadão que até bem pouco tempo a gente restringia tanto o tipo da arma quanto o calibre que eles podiam comprar. A gente sabia que o nosso cidadão estava sempre numa situação de franca inferioridade, tá? Franca inferioridade frente ao enfrentamento dessas hostes. E aí a gente tem que pesar outras coisas também. As regras de engajamento. A polícia se submete a certas regras de engajamento. A polícia não pode gerar um volume em função de um disparo da criminalidade. O policial que tem que operar de uma forma escrupulosa e subordinada a diversas normas não pode gerar um volume de fogo absurdo como o dos traficantes, que disparam grandes quantidades de munição, porque tem estoques prodigiosos, dinheiro para adquirir a munição não é problema, logo vai ter sempre alguém disposto a fornecer a munição para ele, tá? Contrabandistas, comerciantes internacionais, até mesmo maus policiais podem fazer isso, tá? Mas o traficante ele não se limita. A logística dele é muito boa. Então, olha só, para o cidadão que vai ficar, que tem que ser protegido pelas forças de segurança, mas jamais vai poder contar com a melhor proteção num contexto em que a criminalidade está excepcionalmente bem armada, isso é francamente prejudicial. Agora, repito e reitero, quem faz esse comércio de drogas lucrativo, rentável ao ponto de que o criminoso compra armas para proteger o seu negócio, compra armas sofisticadas, munições sofisticadas, uma quantidade absurdamente numerosa de munições poderosas. Tá? Quem faz isso é aquela mesma pessoa que defende o uso recreativo das drogas e que muitas das vezes vai para a televisão e para os órgãos de mídia para criticar aquele cidadão que pensa na manutenção da sua arma como instrumento de defesa frente a essa criminalidade que é subvencionada por essas personalidades boas, simpáticas, de bom astral, de fala mansa, né? De discurso humanista, de discurso democrático ou pretensamente democrático. São essas pessoas que subvencionam
uma criminalidade que pode, infelizmente, por força de ter dinheiro, adquirir essas armas sem dar satisfação a ninguém. Sim, isso daí é um assunto de grande importância porque passa diretamente pela questão da falta de consciência e de um afastamento, né, hipotético que existe entre essas pessoas e a realidade da violência que os policiais normalmente passam. Para mim é leviandade isso. Oi? Para mim é leviandade. Leviandade, pura sim. leviandade. Eu me recordo de uma estatística que Roberto Mota falou há cerca de 5 anos, que todos os habitantes da cidade do Rio de Janeiro estão a menos de 1.000 metros de um fuzil de assalto ilegal. Então, esse é o tipo de coisa que as pessoas elas não se colocam na situação e não colocam os demais, quanto mais os demais, né? Se elas não se colocam, e isso é muito grave. Agora, historicamente, senhor Vinícius, de que forma se deu o recrudescimento da violência praticada pela criminalidade no Brasil? Porque como foi até chegar a esse nível onde está pareado o armamento dos criminosos e o armamento da polícia? Olha, durante muito tempo, o armamento dos criminosos ainda era muito melhor que o da polícia. Nós vimos o recrudescimento, o aparecimento de armamentos modernos na mão da criminalidade começou em meados dos anos 80, né? O fuzil na mão do criminoso episodicamente aparecia, mas os fuzis de assalto começaram, né, os ditos fuzis de assalto começaram em meados dos anos 80, né? Os assaltos a carro forte. E aí o que aconteceu foi que em meados de 83, a polícia, que antigamente só tinha aqueles fuzis Mauser de ferrolho, né? do início do século XX, passou a utilizar também, a receber também, não só as tropas, porque olha só, antigamente só as tropas de elite, as unidades de elite, né, o BOP e na Polícia Civil, que eles chamavam os recursos especiais e tal, dispunham desse armamento moderno. Fuzis HK no BOP, a Polícia Civil tinha fuzis M16, Remington com luneta, etc. Mas antigamente só as unidades de elite tinham. Então começou, em meados dos anos 80, a gente começou a dotar as forças de segurança também dos mesmos fuzis que estavam sendo empregados pelos criminosos. Tá? A gente, se os policiais receberam o melhor treinamento para isso, eu tenho certeza que não. Se nós poderíamos ter utilizado outras armas, como, por exemplo, as carabinas M1, em alguns lugares, ao invés de ter preconizado a aquisição de fuzis, eu tenho certeza que sim. Mas os governantes acharam por bem comprar e mobiliar, principalmente a Polícia Militar, no primeiro momento, com armamentos semelhantes aos que estavam sendo utilizados pelos criminosos. Agora, os criminosos têm muito dinheiro. Se eles tivessem conseguido, se os políticos, né, desarmamentistas tivessem conseguido desarmar a população em meados de 2005, eles tivessem conseguido desarmar o povo brasileiro, né, os criminosos continuariam muitíssimo bem armados, porque tem dinheiro, e quando você tem dinheiro, alguém vai botar para você, no seu local, ou no local determinado por você, aquilo que você está querendo comprar. Tá? Nós, os cidadãos, não sabem aonde podem comprar um fuzil. Alguns cidadãos vão se habilitar, eles são caçadores, colecionadores, etc., e vão se habilitar à aquisição dessas armas. Mas, de uma maneira geral, o povo comum não sabe, não vai comprar, não sabe aonde tem. Mas eu garanto para você que vai aparecer gente querendo oferecer para o traficante isso. E olha,
trabalhando com inteligência voltada para as armas, como eu trabalhei em meados, em meados dos anos 2000, tá? Eu tive a oportunidade de ver capturados no Brasil fuzis de procedência, AK-47 de procedência russa, chinesa, alemã oriental, búlgara, húngara, tá? Fora os sem marca, mas esses tinham marcas. E eu tenho até fotografias para mostrar. Tive a oportunidade de ver armas de fabricação suíça, como fuzis SIG-510, de procedência boliviana. Tive a oportunidade de ver fuzis Garand americanos da safra da Segunda Guerra Mundial, de procedência boliviana, mas tive a oportunidade de ver aqui um fuzil CTME, um fuzil espanhol, brasionado com as marcas da Guarda Nacional da Arábia Saudita. Como é que esse fuzil apareceu aqui? Eu posso mandar as fotos, se você quiser. Se você quiser, depois, numa questão de edição, eu te mando as fotos para você mostrar para as pessoas. Como é que isso apareceu aqui? Depois, a moral da história é quem tem dinheiro vai ser abastecido. O fuzil vai chegar aqui por 10 vezes o valor daquele fuzil que o caçador, que o fazendeiro, que o colecionador compra para proteger a sua propriedade rural agora. Vai chegar por 10 vezes, mas alguém vai colocar ali. Certamente. Quanto à sua oferta, em nome dos associados da República, vamos aceitar para, após o nosso debate, certamente enviar para eles. Agora, queria também aproveitar e falar com o Flávio de que forma ele vê esse tema, ou se ele tem alguma coisa a acrescentar sobre isso. Boa noite, como é que vai? Tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e conversando com o meu querido amigo Vinícius Cavalcante, um sujeito que eu admiro muito e que sempre acompanho tudo que ele publica, porque ele acabou de dar uma aula aí de como que as armas entram aqui e ele, inclusive, sabe especificamente os modelos, estudou isso, viveu isso, né? Bom, o que eu poderia falar, complementando as palavras dele, primeiramente lá atrás, na questão do desarmamento, né? Quando fizeram a lei do desarmamento, o primeiro a falar que desarmamento não era para desarmar bandido não foi ninguém menos do que o próprio ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. Ele falou, claro, em bom tom, de que a arma não era para desarmar bandido. Ora, se o Estatuto de Desarmamento não é para desarmar bandido, é para desarmar quem? É para desarmar o cidadão de bem. E as causas são todas essas aí elencadas pelo Vinícius, né? Não só interesses internacionais, como interesses internos também, né? O presidente hoje deixa claro que um povo armado jamais será escravizado. E outra, o governante que não teme seu povo não tenta desarmá-lo. Isso são duas máximas que eu sempre gosto de passar. Questão também das mentiras que contam, né? Desde que começou essa questão, eu quero lembrar que essa parte de desarmamento, tudo que foi, digamos assim, arquitetado para culminar no referendo que eles acharam que iam ganhar, isso começou lá atrás, no Fórum de São Paulo, né? Porque lá atrás, no Fórum de São Paulo, eles descobriram que não é a arma na mão do cidadão de bem que eles são contra. Afinal de contas, você pode perceber que todo político que tem como seu capital político essa turma que, obviamente, se mescla com a criminalidade, você sabe que tem determinados políticos que eles vão nas comunidades mais perigosas, onde qualquer policial que se passar perto é recebido a balas, eles entram lá, cumprimentam os traficantes e eles são cercados por elementos fortemente armados, todos eles não têm licença, as armas são todas ilegais e isso não os incomoda. Sabe por que não os incomoda? Porque o que incomoda não é a arma na mão do cidadão de bem, é a ideia que vem junto com a arma. Porque quando você, na realidade, ele é um cidadão que pensa em não terceirizar a sua segurança pessoal, da sua família
e da sua propriedade para o Estado, quando você vendo isso tudo, ou um amigo, ou você se toca, pô, tem alguma coisa errada. O Estado não é onipotente nem onipresente. A polícia ela não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, eu ter uma arma em casa é a mesma coisa que eu ter um extintor de incêndio. Existe o bombeiro, mas o primeiro combate eu posso dar. Então, eu concordo que não são todos que pensam assim e não são todos que vão ter condições de agir assim. Você já viu que, às vezes, a panela pega fogo, a dona de casa sai correndo, chama o vizinho. Outras não, outras vão fazer o procedimento correto, que é abafar, vão jogar água e a panela vai apagar. Tem gente que tem esse ímpeto de ir lá e fazer o primeiro combate. Então, as pessoas que raciocinam, que não estão levadas aí a uma condução ideológica, elas vão perceber que, poxa, o que é uma arma de fogo? É um instrumento mecânico que serve tão somente para você exercer o legítimo direito à legítima defesa. A legítima defesa é um direito que você só consegue exercer se você tiver acesso a esse instrumento. Imagina, você pode ser um lutador que nem o Anderson Silva, pode ser o cara mais forte, melhor lutador do mundo. Você pode ser simplesmente dominado por um moleque de 12, 13 anos com uma arma na mão. Desde que ele não se aproxime de você, ele vai mandar você sentar, virar cambalhota, você vai fazer o que ele quiser, porque você vai estar sob o jugo da arma que está na mão dele, tá certo? Então, voltando aqui ao raciocínio, é essa ideia de você querer se defender, de você tomar essa iniciativa, de você ser proativo, é que normalmente as pessoas que combatem a arma na mão de cidadão civil é que não gostam. Então, eles não querem que o cidadão tenha essa iniciativa, entendeu? E outra coisa, a questão das armas, quando eles montaram essa teoria de fazer o combate às armas, uma das primeiras coisas que eles resolveram fazer é sair declarando, montando falsas estatísticas, dizendo que a maior parte das armas que estão na mão da criminalidade são armas oriundas do cidadão de bem. Você deve ter ouvido falar isso, isso é um mantra que eles falam, e aí você vai ver o seguinte, quando você vai fazer uma estatística, um levantamento, né, sobre qualquer assunto, exemplo, eu quero ver quantos casais, na quantidade de pessoas que fazem matrimônio, que vão ao cartório se casar, exemplo, quantos são os héteros e quantos são os homossexuais. Isso é fácil. Você vai no cartório e levanta. Para você saber, de cada 200 uniões estáveis, 199 são de heterossexuais e uma é de homossexual. Então, vamos dizer, é 0,5% o percentual. Mas como é que você tem essa estatística? Ué, no cartório. Você vai fazer isso aonde? Vai fazer num instituto desses qualquer? Vamos lá, estatística de arma de fogo. Eu quero saber as armas de fogo que, na realidade, foram apreendidas por estar envolvida de um crime comum ao simples porte legal ao homicídio. Em teoria, onde é que eu vou fazer isso aí, esse levantamento? Eu vou fazer esse levantamento numa ONG? Não, claro que não. Existe um órgão em todo o estado, na Polícia Civil, que são os DIFAs. Aqui no Rio chama-se CIFAI, tá certo? É para lá que vai toda e qualquer arma que foi apreendida, envolvida num crime ou em algo que poderia se transformar num crime. Então, lá, nesse departamento da Polícia Civil, você tem o levantamento exato. Qual é a origem da arma? Se a arma foi contrabandeada, se a arma foi fabricada aqui, se ela tem registro, se o registro dela era antigo, se ela está registrada no Exército, se ela está registrada na Polícia Federal. A origem dela eu tenho. E tenho todos os dados com relação a essa arma. Veja bem, qualquer arma, não importa se é a Polícia Civil, Militar, Federal, Rodoviária Federal, Exército, Marinha Aeronáutica, Guarda de Banco, o cidadão comum que, de repente, ele não tinha obrigação, mas ele pode agir e desarmou lá o bandido. Então, todas essas armas vão parar onde? No CIFAI. Então, se eu for fazer um levantamento de quais armas dessa são oriundas de cidadão de bem, eu vou ver que a estatística é justamente o contrário. 87%, 88% das armas nunca passaram na mão de cidadão de bem. Jamais passaram. São armas que foram contrabandeadas ou desviadas, tá certo? Principalmente as de calibre restrito. Tá? A gente também não pode confundir que até 2018, determinados calibres que hoje o cidadão de bem pode ter,
tanto de arma curta quanto de arma longa, eles eram considerados restritos. Nós ficávamos, ou proibidos, nós ficávamos aqui limitados ao calibre máximo de revólver, o 38, o calibre máximo na pistola é a .380 e o calibre máximo da carabina era o 44-40. Então, esses eram os calibres de arma de tiro singular que nós poderíamos ter. Hoje, não. A partir de 2019, nas pistolas, eu já posso ter, além do 380, o 9mm, o 40 e o 45, que eram calibres restritos até antes de 2018. Então, para não haver essa confusão, o DeFi sabe dizer se essas armas... Porque o que acontece? O que eles embolam? Eles jogam tudo isso aí como se fosse arma. Hoje o cidadão pode arma 9mm, então se tem arma 9mm que foi apreendida, por exemplo, em 2015, 2014, eles vão acabar alegando. Mas não, essas armas o cidadão de bem só teve acesso a partir de 2019. Mas o DeFi sabe disso tudo certinho. Então, esses dados inteiros, que são a expressão da verdade, eles só podem ser expostos por esse órgão. Aí você vai ver os decretos presidenciais, né? Esses decretos que o Supremo ele simplesmente tomou para si, e já 3 ministros já se posicionaram cassando esses decretos e os avanços que eles continham. Agora, pasme que as estatísticas e todos os estudos em que eles se basearam para poder dar a decisão deles não foram de órgãos oficiais, e sim de ONGs, o que me deixa extremamente assustado. Imagina, eu vou precisar de um protocolo de qualquer assunto, de qualquer profissão, e eu não vou no órgão profissional. Eu pego um órgão paralelo. E mais, esses órgãos paralelos eles têm o interesse, na realidade, de formar relatórios e montar estruturas para que você tenha, na realidade, a conclusão contrária. Ou seja, aqui no Brasil, você pegar, por exemplo, uma estatística manipulada ou de propósito, feita de forma errada, não é crime. Eu duvido que você faça isso lá fora. Eu duvido que um órgão sério, por exemplo, num país de primeiro mundo, vá se aproveitar disso. E se provarem que aproveitou disso, essa pessoa vai responder, mesmo sendo um gestor público. Aqui não. Aqui o cara, o que está falando isso? Eu peguei um instituto desse aí qualquer, uma ONG dessa qualquer, financiada por Soros, por esse pessoal todo de fora, que tem interesse no nosso armamento. Dinheiro. Não é isso? Então, é isso, Vinícius. Aí o que acontece? Esses caras, eles não pesquisam nada. Eles fabricam informação. Eles fabricam informação. Porque a coisa mais fácil do mundo é você derrubar qualquer argumento desses caras. É só você pegar as informações do órgão oficial. A mesma coisa de chegar um cara, vou dar um exemplo de novo, tá? Chegar um cara e falar assim, não, os casamentos homossexuais são 15% já. Mentira! Se eu for no cartório, eu vejo que é meio. Então, você quer dizer que a sua verdade é maior do que aquela que eu consigo apurar no órgão oficial? É isso mesmo? Como falado mais cedo, além da questão da vontade política, né, a ideologia mesmo. Então, é o que está por trás. 100% ideológico. A vontade política não é... Quando eu falo a vontade política, quando a gente pensa na palavra assim, nessa expressão, é vontade política. Vontade política é o seguinte, teoricamente, ela devia ser a tentativa do político pôr a termo a vontade popular. Eu vou transformar isso aqui em lei, é a vontade popular. Mas quando você fala vontade política, é a vontade do político, não é a vontade política, é a vontade do político. Porque se o político não se interessar, e lembre-se, quando foi feito lá a questão dos armamentos, quando passou isso tudo, foi na época do mensalão. O mensalão ajudou a comprar deputados para essa causa, a causa do desarmamento. Então, como é que pode? Você hoje tem uma lei que ela surgiu na época do mensalão, em pleno mensalão, onde a maioria dos deputados fazia aquilo que o governo federal queria que eles fizessem, mediante pagamento de propina. Está entendendo? Então, como é que essa lei está valendo até hoje?
é aquela história, né? A questão do mensalão foi exposto, foi aquela coisa toda, alguns deputados aí deu um puxão de orelha, é que nem o que está sendo votado agora. Parece que tem uns deputados aí que entraram aí com uma, não sei se é um projeto de lei, que ela faz o seguinte, ela proíbe o juiz, quando é flagrado cometendo algum tipo de crime, ele não ser mais aposentado e sim perder o cargo. Eu acho a lei corretíssima. Poxa, quer dizer que o castigo para um juiz é ele ser aposentado com seus vencimentos integrais? Algo do tipo assim, olha só, eu te peguei aqui vendendo sentença, eu te peguei aqui cometendo um crime contra a sociedade. O seu castigo vai ser ir para casa receber o seu salário e eu não vou mais deixar você ficar lá aí na sua vara, na sua comarca aí, recebendo esse dinheiro por fora. O seu castigo vai ser esse. Engraçado, né? Não, é absurdo. E toda essa questão que você levantou, Flávio, sobre ideologia, isso daí é fundamental. É a raiz, é a força motriz de tudo. Né? E a ideologia, justamente, não é em prol da sociedade. Né? Tudo que a gente está discutindo aqui é em prol da sociedade. Somos todos voluntários, falando sobre um assunto que é de interesse geral. E não, existe uma força contrária, justamente da classe, que deveria estar zelando por isso. Né? Agora, eu queria aproveitar esse gancho para perguntar a sua experiência nesses órgãos institucionais que, hoje em dia, no meio político, eu vejo que existe uma oposição maior, um movimento de resistência a tudo que vem sendo construído paulatinamente, ou destruído, né? Melhor dizendo, paulatinamente naquelas antigas gestões. E que agora a mudança é muito mais difícil, mas está se formando aos poucos uma massa crítica de pessoas indignadas. No seu ponto de vista, as instituições, elas também passaram por um processo de ideologização, né? Como é que isso se deu e qual é o seu diagnóstico sobre isso? Porque eu vejo com grande preocupação. E aí depois, se você não tocar, que eu acho difícil não tocar, se você não tocar nesse assunto, eu vou levantar especificamente a que eu me refiro. Bom, vamos lá. A questão digamos assim, de você ter uma mente ideolizada, com ideologia. Vamos lá. As instituições, você sabe que as polícias, a Polícia Militar e a Polícia Civil, elas têm atividades complementares. Enquanto uma dá o combate imediato, a outra faz a investigação. Tá? E você está vendo, nesses últimos meses ou até anos, né, que cada vez mais essa questão ideológica ela tem tentado influenciar, né, a parte técnica. Vamos lá. Você viu que não precisa ser agora, não preciso citar o fato vamos falar de antes da pandemia. Bem antes da pandemia, já tinha gente levantando a hipótese de que a polícia entrar na favela num veículo blindado, aquilo ali era opressão. Você está oprimindo o trabalhador. Quando, na realidade, a técnica diz que ali eu estou colocando o servidor público, policial, civil ou militar, que está entrando numa área de altíssimo risco, e a única forma dele ter uma proteção um pouco maior da sua própria vida é estar naquele veículo, não tem outra forma. Outro ponto, teve gente aí, inclusive, com petições apostiladas, eu me lembro que há uns 5 anos atrás, 1 ou 2 defensores entraram com uma petição proibindo o uso da aeronave em operações. Então, é mais um exemplo de pessoas que desconhecem o propósito. Por exemplo, a aeronave, eu que já participei de treinamento de tripulação, né, fui um dos instrutores num dos cursos de formação de tripulação lá da Core, no caso do SAER, né, e eu tenho filmagem onde eu fico a mais ou menos uns 5, 6 metros de um círculo de uns 10 metros, cheio de bolinha de encher, o helicóptero rodando em volta e atirando só nas bolinhas, passando por trás de mim, passando pela minha frente, ou parado ali olhando, tendo certeza da precisão dos atiradores que nós, instrutores, formamos. Aí você é obrigado a ouvir de um monte de palpiteiro que, na realidade, o helicóptero entra e sai disparando como o vagabundo faz.
quando o tiro do helicóptero é um tiro muito bem colocado, é um tiro... Na realidade, o helicóptero ele serve para quê? Nós vamos entrar num ambiente onde quem conhece o ambiente é aquela pessoa, é o nativo, e esse sujeito, quando ele percebe a movimentação policial, que já vem sendo avisado lá de baixo, quando os carros ainda estão a quilômetros, né? O usuário que repara, já passa um telefone, o motoboy. Então, esses caras já vão avisando desde lá de baixo. Então, o que eles fazem? Eles toda uma ocupam, cadeia, né? Já toda uma logística. Eles ocupam, o Vinícius acabou de falar desse caso de Mogadíscio, onde o problema era os caras ocuparem as lajes. E para onde eles vão? Eles vão para os locais mais altos, que é para poder ter uma visão privilegiada da entrada do morro e poder rechaçar a entrada policial. A função do helicóptero é desalojar esses sujeitos das lajes. Então, com a entrada do helicóptero, esses sujeitos não têm mais como ocupar nenhuma posição privilegiada, permitindo... Não é que a gente vai entrar de qualquer maneira, porque tem os carros blindados, mas permitem que esses sujeitos não disparem de qualquer maneira, até mesmo contra a população lá de dentro. Porque o que as pessoas não sabem é que, muitas vezes, os bandidos atiram, quando estão acuados, em morador. Presta atenção, eles atiram em morador e depois ainda obrigam o morador a fazer escândalo e botar a culpa na polícia. Para quê? Porque quando o morador fica ferido, acabou a operação. Um recorte de jornal de uma gravação nesse sentido. Desculpa, Flávio, só para aproveitar o gancho aqui. E eu vou passar para que vocês possam colocar isso para ilustrar exatamente o que o Flávio está falando. Então, para você que está assistindo o programa, tenha certeza, isso tudo que eu estou falando acontece. E o helicóptero, ele simplesmente reduz a quase zero os disparos desse elemento. Aí você imagina, né, uma pessoa que vai pedir para que a operação não conte. Quando você não conta com o apoio de aeronave, você está arriscando muito mais. Não é só o policial, não é só o servidor público, não. É o morador. É o morador. O perigo que ele sofre de ser baleado levanta-se exponencialmente. Porque, veja bem, as armas policiais, não sei se vocês também têm esse esclarecimento, né? Normalmente elas atiram no regime semi-automático. As armas longas, as armas que, digamos assim, não tem submetralhadora, mas as carabinas, os fuzis, as espingardas, quando é o caso, elas todas atiram no regime semiautomático. Já as armas que o tráfico compra, muitas delas desviadas de Forças Armadas, elas têm o seletor com mais um ponto, que é o fogo automático. O que é o fogo automático? Você aperta o gatilho e, desde que você não interrompa ou termine a munição do carregador, a arma não para de atirar. O problema é que essas armas, principalmente o fuzil 762, são armas que, no regime automático, elas ficam com seu controle extremamente prejudicado. Então, mas eles não querem saber disso. Existem filmes e mais filmes que o cara chega na esquina, ele não põe nem o rosto, ele levanta os dois braços, põe para fora do anteparo e dispara o carregador inteiro em fogo automático. Aquele tiro ele não tem a menor noção para onde está indo. Aquele tiro, inclusive, pode estar se afastando muito. Por exemplo, o Roberto Mota falou uma coisa interessante, né? Nós estamos sempre a menos de 1.000 metros de um fuzil. Pois bem, uma vez eu fiz um desenho para mostrar a nossa fuzil irregular, né? O quanto nós estamos, digamos assim, expostos a balas perdidas, né? Você sabe que, dependendo da angulação que você dispara um fuzil, ela pode se afastar do local 2, 3, 4, e se o cara estiver num ponto mais alto, 5 quilômetros. 6 quilômetros, os calibres mais potentes. Logicamente, ela vai estar na trajetória descendente de uma parábola, mas mesmo assim ela é capaz de matar uma pessoa. E aí, o que eu vou fazer? Se eu parar, pegar o mapa do Rio de Janeiro, preste atenção, eu pego todas as favelas e marco. E no perímetro da favela, eu pego um compasso na escala e abro, por exemplo, 4.000 metros, ou seja, 4 quilômetros, e eu começar a fazer as rodinhas, vai ver que praticamente as circunferências, praticamente você não vai ter lugar onde não possa chover bala aqui no Rio de Janeiro. Praticamente não vai ter. Ou seja, o fuzil está a 1.000 metros.
mas eu não vou chegar lá. Espero que ele também não venha cá. Mas a chuva de bala perdida, na teoria, é só você fazer isso que eu acabei de falar. Você abre o Atingiu há compasso, muito tempo. vai chover bala na cidade toda. E a gente sabe que isso acontece. Graças a Deus, né, muitas encontram o terraço, o telhado. Como tem muito prédio, então faz-se uma parede natural. Se essa cidade fosse plana, o que ia ter de gente ferida e morta por bala perdida ia ser uma enormidade. Entendeu? Então, essa é uma outra coisa que nos preocupa, e eu vou avançar só mais um pouquinho nesse ponto, né? Nós sabemos que, na violência que está sendo imposta à nossa sociedade, e eu posso garantir para você, o estado do Rio de Janeiro é o pior estado do Brasil com relação a essa violência. Em nenhum local do Brasil tem tanto fuzil nas ruas quanto o Rio de Janeiro. Em nenhum outro local. Ah, mas tem cidade violenta lá no Nordeste, tem cidade violenta não sei aonde. Sim, eles se matam, mas a grande maioria a tiro de perto e usando arma curta. E muitas vezes até arma branca. Agora, fuzil é aqui. Aí eu vou te fazer uma pergunta. O Vinícius está falando em regras de engajamento, né? Pois bem, você sabe qual foi a regra de engajamento usada pelas nossas forças de paz na ONU quando o general Heleno era o seu comandante? Ele participou, e inclusive ele chegou a falar isso, eu já ouvi falar esse termo, né? Em guerra avisada, só perde quem quer. O que ele fez lá? Eles tinham que entrar em locais idênticos às nossas favelas. Então, os Capacete Azul, que é a força de paz da ONU, na qual o Brasil ali estava sendo representada, nós tínhamos algumas centenas de homens comandados pelo general Heleno, né? Ele explicou o seguinte: se ele não avisasse com antecedência, o que ele fez? Ele sentiu que a disposição daqueles moradores lá no Haiti, já estava na mão já de milícias, de bandidos, que se a força de paz entrasse, ela ia ser recebida a bala. Aí o que ele pensou e fez? Igual a como é feito em qualquer país do mundo. Em qualquer país do mundo, um cara que não é desportista, militar ou policial com um fuzil na mão, ele é um narcotraficante. E aí, como é que é o tratamento ao narcotraficante? Ele é neutralizado. Sim. Neutralizado. Então, isso foi feito lá, foi dado esse aviso, e, na maioria das vezes que eles precisaram entrar, eles não tiveram coragem de encarar os atiradores do Exército. Por quê? Porque se eles saíssem com os seus fuzis e abrissem fogo contra a força de paz, os atiradores designados do Exército iam neutralizar um a um. Aí eu te pergunto, essa solução não caberia aqui? Aí você vai falar assim, mas que a vontade política? Meu amigo, eu desafio a qualquer um que esteja vendo esse vídeo a dar uma outra solução melhor do que essa. Não existe. Você não vai levar o cara na conversa, dando rosinha para ele, soltando pomba, abraçando a lagoa. Não vai. O cara tem certas pessoas que, infelizmente, é um nicho, que é uma sociedade paralela. Sim. Eles não têm os mesmos valores nossos. Não. Presta bem atenção. Eles não têm os mesmos valores nossos. E eu vou te falar mais. A lei, ela só existe para quem respeita a lei. Vou dar um exemplo. Igual como teve no Texas, um monte de gente dizendo, mas tem que proibir arma, tem que proibir isso, tem que proibir aquilo. Amigo, um promotor lá nos Estados Unidos, ele estudou aquele caso e ele levantou lá as leis, não é que nem aqui no Brasil, tem um Código Penal, um Código de Processo e a Constituição não. Lá existem leis que são municipais, dos condados, tem leis estaduais e as leis federais. O que acontece? Ele levantou que esses garotos, eles simplesmente atropelaram 19 leis, entre municipais, estaduais e federais. Aí ele perguntou para essas pessoas que fizeram alarde, dizendo assim, porque tem que proibir isso, tem que proibir. Ele perguntou o seguinte, olha só, esses dois, para fazer o que eles fizeram, para cometer o crime que eles cometeram, eles simplesmente passaram por cima de 19 leis. Sinceramente, você acha que ia adiantar se tivessem 25, 30 leis? Eles vão passar da mesma forma, por uma questão simples. A lei só serve para quem cumpre a lei.
Sim. A lei, quem não cumpre a lei, não importa quantas leis você coloque, porque, infelizmente, meu amigo, tem uma parcela que não aprende com os próprios erros e nem com os erros dos outros. E tem uma parcela que ela só entende uma forma da pessoa lidar com a outra, que é a força. Infelizmente, mas isso é do ser humano. O ser humano é assim. E nós, enquanto nós não nos conscientizarmos de que estamos lidando com uma parcela extremamente violenta, de gente que age assim, e se você não se adequar a essa forma de combate, nós não vamos ganhar essa batalha. Deixar aqui bem claro, como profissional de segurança pública, porque cada vez a coisa está pior. Daqui a pouco estão exigindo, você viu que já passou na internet, não sei se é no Chile, nego pagando estilingue para o policial. Sim. Nego pagando estilingue para o guarda municipal. Tiraram as armas todas e agora estão pagando estilingue. Poxa, se deixar, nós vamos chegar nesse ponto. Não, mas é justamente deixar, por isso que eu estava mencionando essa questão da ideologia. Porque uma vez que a ideologia está na sociedade, ela de fato está sendo nociva, e aí eu tiro por exemplo pessoal, de amigos meus, de pessoas que são funcionários públicos e que sentem isso, né? Porque estão num ambiente onde, se elas verbalizam a opinião delas, elas sequer conseguem falar. Sim. E pontos que são essenciais, e aí, daí inclusive a necessidade que nós sentimos da Sociedade Filantrópica República, porque questões básicas como prezar pela limpeza, pelo bom trabalho, pela excelência no serviço, são atacadas ideologicamente. Elas são vistas não, elas são deturpadas, distorcidas como sendo eugenistas, como sendo preconceituosas, quando não tem absolutamente nada a ver com isso. Quando que excelência no serviço vai ser algo discriminatório? Isso não existe, mas são demagogias que são construídas e depois são replicadas, e o meu pavor é elas adentrarem as instituições, como, a meu ver, isso tem acontecido. E aí eu volto até àquela pergunta e peço para que, em seguida, depois que o senhor falar, o senhor Vinícius também fale, porque eu acho que esse é o cerne da questão. Se isso está acontecendo, como está acontecendo e o que nós podemos fazer para impedir que isso se desenvolva? Vamos lá. Você falou uma coisa muito importante, que é hoje a tendência, o nivelamento por baixo. Vamos lá. As ideologias que eu tenho percebido, e você pode notar isso, né? Eu já vi, isso até corre na internet, né? Eu não sei se você reparou, uma vez eu recebi um vídeo que eu morri de rir, mas depois eu fiquei vendo e falei assim, cara, mas que coisa absurda. Um aluno de música numa universidade federal, ele foi fazer uma apresentação, um aluno de música. Aí você pensa, poxa, Universidade Federal, o cara estudando música, né? O que você entende para uma pessoa que sabe música? Eu entendo como um cara que domina o instrumento musical, ele vai fazer uma apresentação sem erro. Isso sim é o estado da arte. Ah, não. Aí aparece um maluco, ele bota um tamborzinho, ele começa a bater o tamborzinho, soca, vira cambalhota, dá cabeçada, e um monte de idiota em volta dele batendo palma. Você vê que aquele imbecil, ele não sabe nada. Nada. Aí, quer ver outra? Você confunde, você pega hoje um artista, por exemplo, você viu o cara que pintou o Caminho Olímpico, né? Sabe o Caminho Olímpico que tem ali na Praça Mauá? O Caminho Olímpico tem aqueles prédios antigos. Então, tem um cara que é fera, inclusive ele faz aquelas pinturas gigantes pelo mundo, e você olha a perfeição do trabalho do cara. Como é que um sujeito que ele tem que subir andaime para pintar, no final das contas, quando você vê de longe, parece que aquilo ali ele fez esticando somente o braço. Ele teve que ter a noção de fazer aquilo. Isso é um artista. Aí vem esses ideologistas, pegam um pichador, um infeliz que não sabe escrever o próprio nome, mas ele pega uma tinta preta e picha. Aí o cara vai dizer que pichamento é arte. Do mesmo jeito que esse retardado que sai batendo o tambor, enfiando, dando cabeçada, virando cabalhota no chão, aquilo ali é arte. Aí você vê uma outra demonstração de arte,
um monte de homem nu, um enfiando o dedo no furico do outro e diz que é arte. Ou seja, estão assassinando. Você não fala mais de gênios da música, Beethoven, você não fala mais de Wagner, de Mozart, você não fala mais de artista como Rembrandt, você não fala mais... Ou seja, a arte, eles pegaram esse negócio todo e desvirtuaram. Então, estão fazendo, na realidade, uma porcariada e estão dizendo que isso tudo é arte. Por quê? Por que isso? Porque eles querem nivelar por baixo. Como os caras não têm condição nenhuma e quando vão para a escola não aprendem nada, porque não tiveram base, aí você quer consertar um erro com o outro, fica inventando cota, fica inventando um monte de subterfúgio para uma pessoa. Certamente pura demagogia. Pura demagogia, isso não funciona. Eu observei isso também no discurso do general Richard Nunes, que foi interventor também na cidade do Rio de Janeiro, salvo engano, em 2018, uma situação periclitante, né, onde havia necessidade, e ainda bem que nós ainda temos essa possibilidade, esse plano B, né, que são as Forças Armadas, ainda pouco contaminadas, porque... E aí eu volto à questão da ideologização. Ela é imanente, ela está em todos os lugares, e ela tenta atravessar, né, a barreira institucional e ela tenta se instalar de forma permanente também. E ele mencionou que um dos trabalhos mais importantes que foram feitos foi justamente de trabalhar em cima da Academia Dom João, salvo engano, do treinamento da Polícia Militar. Porque já estavam entrando ideias que seriam completamente avessas à formação de oficiais que iriam atuar nas ruas. Ou seja, é um vírus que você instala no sistema para corroê-lo por dentro. E aí eu queria aproveitar para, depois dessa colocação até emocionada, né, do Flávio, eu entendo perfeitamente, porque nós ficamos indignados, nós vemos em tudo, e algumas pessoas parecem que querem fingir que não vem em lugar algum. Que não vem em lugar algum. Eu não falo sobre isso. Eu pergunto ao nosso caro Vinícius o que ele pensa sobre essa questão da ideologização nas instituições, que eu acho que esse é um ponto muito relevante. Olha, a gente vai bater de frente aqui. Eu sei que eu e o Flávio juntos, a gente vai bater de frente com um monte de gente aqui. Mas olha só, segurança pública é algo muito importante para ser deixado apenas aos profissionais de segurança pública. Mas como o Flávio falou no início da conversa, da explanação dele, o que não pode acontecer é que os profissionais sejam alijados. Então, aqui, a gente criou um culto aquele culto tradicional do bacharelismo, né? E tentamos fazer com que isso se assente na segurança pública. E aí surgiram os zoólogos. Olha só, em 2010, eu estive participando de um congresso de contra-terrorismo na Inglaterra e eu tive a oportunidade de ver lá mestres e doutores que eram não só oficiais das Forças Armadas, não, mas que eram também sargentos, que eram subalternos, militares subalternos. Mas a tônica desses profissionais, desses acadêmicos militares e policiais, era produzir alguma coisa nos seus estudos e nos seus trabalhos que viesse ao encontro da necessidade dos efetivos que estão lá combatendo, suando sangue, arriscando seu couro na ponta da linha. Aqui no Brasil, a gente vê exatamente o inverso. A gente vê mestres e doutores com uma pretensa ou com uma erudição admirável que produzem estudos acerca daquilo que pouco conhecem e que jamais tiveram a experiência de vivenciar na ponta da linha. Então, a gente fala, essas pessoas, né, esses especialistas, falam daquilo que não conhecem, teorizam acerca de coisas que jamais tiveram oportunidade de vivenciar na pista. Não sabe que naquela situação que o Flávio citou, do criminoso na laje, na elevação dominante, disparando contra você,
você escuta o projétil passar antes de escutar o estampido. Tá? A gente costuma até brincar, a gente costuma dizer o seguinte, que se você está escutando, tá bom, que é sinal que não é para você, porque o seu vai chegar antes. E o cara que está falando isso para você já tomou alguns tiros. Então, pô, eu sei como é que é. Tá? Mas aquela pessoa que diz que mais de um disparo contra o alvo humanoide, contra o elemento adverso, contra o criminoso e tal, enfática e taxativamente excesso de legítima defesa, esse cara às vezes não sabe do que está falando. Ele cita tabelas de stopping power de munição, e isso era justificativa para a manutenção dos calibres permitidos e dos calibres proibidos até a gestão recente do atual presidente. Para vocês terem ideia, a munição mais poderosa que podia ser legalmente utilizada pelo cidadão até 1987 era o cartucho 765. Tá? Era o cartucho 32 alto 765. Aí, em 87, veio a munição poderosíssima do 9mm curto, que nos Estados Unidos o cara diz para você assim, isso aí é o menor dos calibres que a gente considera para propósito de defesa. Ou seja, o 765 nem aparece na estatística deles. Eles falam os 9mm como sendo a primeira arma de homem, porque abaixo disso, 380, nem consideram isso para arma de defesa pessoal para homem. Estados Unidos não. Na Europa e no Japão consideram. Mas as realidades são diferentes. Tá? E tem um detalhe. Nos Estados Unidos, o elemento que disparou contra o policial com 22, 6,35, 9mm, 40 ou .50 vai ficar guardado do mesmo jeito. Se o Estado botar a mão nele, já era, amigo. Aqui no Brasil, a gente tem situação do cara que é apanhado com fuzil e que daqui a pouco está solto. Mas nós permitimos, lamentavelmente, nós permitimos que esses acadêmicos, que esses violênciólogos, tá? Que esses especialistas... Você quer um exemplo? Eu estou aqui, quando você me chamou, tá? Eu, adesguiano, quando você me chamou, ainda mais atendendo um convite de um cara que é meu irmão, porque Carlos Saerto, foi o nosso delegado aqui, né? É meu irmão, nós nascemos no mesmo dia, na mesma maternidade, com meia hora de diferença de mães diferentes. A gente já era irmão antes de descobrir, né, que tinha nascido nessas condições. Mas atendendo o convite do Carlinhos, eu haveria de vir. Mas uma coisa muito engraçada, a mídia me requisita diversas vezes, às vezes o que a gente fala nem vem a ser publicado ou aparece, ou às vezes tira-se apenas uma frase, que seja, mas eu sou requisitado, por força de ter trabalhado com inteligência de armas de fogo durante muito tempo, eu sou muito requisitado para dar opiniões na mídia acerca de tráfico de armas, tipo de armamento, o efeito balístico terminal daquela arma, o estrago que causa. Mas ninguém me pergunta o que eu acho acerca do uso defensivo da arma de fogo pelo cidadão. Tá? Isso aí, ninguém me pergunta sobre isso. Por que será? A sua resposta não entra no script oficial. Com certeza que não. Aí a menininha acadêmica, doutora, mestranda, etc., que veio perguntar para mim sobre tráfico de armas, rota, não sei mais o que. Quando a gente quando vai falar de flexibilização da legislação, ela fala como se fosse, Jesus expulsando os vendilhões do tempo. Mas ela esquece o resultado do referendo e todos os esforços repetidos e massificados pelas legislações, pelas gestões que advieram depois daquela época, num sentido que é francamente cerceador e colidente com a vontade do cidadão. Não. O cidadão decidiu isso
numa votação, mas o cidadão é bobinho, o cidadão é ingênuo, o cidadão não sabe o que é melhor para ele. Então, esse tipo de situação nós temos que aturar, tá? De parte desse grupo que ideologizou essa atividade de segurança e que pautou a atividade de segurança há mais de 20 anos. Você quer ver na época da gestão do Garotinho ou da gestão do Sérgio Cabral e ver como exemplo do que bem o Flavinho exemplificou? Vê aí quantos projetos milionários foram entregues a diversas ONGs que, na realidade, não funcionaram na nossa segurança pública. E se você quiser falar de ONG atuando na segurança pública, eu mostro uma para você. Sabe qual é? Sabe qual é? Disque Denúncia. Depois dele, eu não consigo me lembrar de nenhuma. Alguém pode falar aí. O Disque Denúncia presta um serviço à segurança pública, pelo menos nesse estado. Sim. E as outras que mamaram muito dinheiro, gastaram muito dinheiro, montaram cursos, montaram seminários, montaram eventos, e nada disso ficou. São elementos muito importantes. Vocês levantaram temas que assim, geram desdobramentos ainda maiores. Adoraria poder, inclusive, continuar nesse foco e, enfim, desdobrar em todos esses outros assuntos, mas, infelizmente, a gente também tem o horário um pouco restrito. Não, à vontade. Mas eu agradeço a ponderação dos dois. Eu queria nos mover para a parte final do que nós temos aqui de expectativa hoje, porque, em se falando sobre armamento civil, nós já entendemos toda essa questão que está por trás, né? Essa falta de vontade ou essa vontade em excesso em outros sentidos, mas qual seria, e aí a pergunta é para ambos, eu vou deixar que vocês fiquem à vontade para responder, um primeiro, o outro depois, ou só um de vocês, qual seria o impacto do desarmamento civil, de forma concreta, que alguns desses espectros de toda academia, ou políticos, ou da mídia, enfim, tentam implementar no Brasil? O que aconteceria, na visão de vocês, como profissionais de segurança, qual seria o risco? O que pode acontecer? Bom, eu vou falar, depois o Vinícius fala, então. Olha só, eu tenho a opinião de que seria catastrófico para a sociedade organizada, para o cidadão de bem, porque aqui, a gente entende que você ter acesso a esse equipamento mecânico, tá? Porque uma das maiores mentiras que sempre falaram para a população, nesse bombardeio ideológico, é que a arma era para profissional, né? Eles sempre falavam, se você não é bandido ou polícia, arma para profissional. Então, você não precisa ter arma, né? Eu sou instrutor de tiro há 30 anos e posso afirmar para você e qualquer um dos senhores que está ouvindo aqui o programa, a arma é para habilitados. Qualquer pessoa de 8 a 88 anos, se habilitar da forma correta a esse equipamento simples, mecânico simples, que é uma arma de fogo, qualquer arma de fogo, de uso do cidadão de bem, é um instrumento mecânico relativamente simples. Você vai ter toda a segurança no seu manuseio e no seu uso, tanto recreativo quanto defensivo. Então, essa é a primeira mentira que passaram, que a arma é para profissional. A segunda mentira é que quanto mais armas, mais violência. Nós estamos aí vendo o contrário, né? Quanto mais cidadãos de bem têm acesso a armas de fogo, né, os índices de violência contra pessoas estão caindo vertiginosamente. Agora, você imagina eu interromper essa queda, que a tendência é ela ir aumentando, na minha opinião, até de forma exponencial, porque você vai tendo um número cada vez maior de pessoas habilitadas, tá certo? Então, o grupo que, teoricamente, é o alvo do criminoso, que é o criminoso, ele gosta de facilidade. Ele quer ter a certeza de, quando ele atacar, que você vai estar rapidamente subjugado. E não é o que a gente está vendo hoje
ainda mais com a internet, você poder compartilhar vídeos de câmeras de segurança, e que você vê hoje uma quantidade enorme de cidadãos comuns. Inclusive, você viu a dona de casa indo buscar a filha no colégio, que impediu um assalto baleando o vagabundo, né? Ela agiu ali muito bem, uma mulher, e fora outras, né? Eu vou dar um exemplo para você, numa propaganda feita numa revista, se não me engano, Gães e Amo, de 1992. Ela mostrando, naquela época não tinha Google Maps, mas ela fazia uma espécie, numa meia página inteira, um mapa de uns 4, 5 quarteirões. E aí tinha um pontinho amarelo falando assim, sua filha. Na escala, a menos de 50 metros, um pontinho vermelho, e dizia assim, traficante aidético e violento. Traficante não, estuprador, aidético e violento. E, na escala, os 3 quarteirões depois, um pontinho azul dizendo assim, policial mais perto. Então, você olhava aquele mapa e aí vinha a pergunta, sinceramente, qual das soluções abaixo melhor defenderia a integridade física da sua filha? Primeira opção, uma camisinha. Segunda opção, um telefone com 911, que aqui é o 190, Polícia Militar. E a terceira opção, uma pistola semiautomática. Qualquer retardado, mesmo aquele que tem a ideologia implantada na sua mente, ele vai perceber que se a pessoa tiver habilitação, se ela for uma pessoa que iniciou da forma correta e que dentro digamos assim, do preceito legal, daquilo que ela é obrigada a cumprir, porque a gente que é instrutor de tiro, eu tenho que mudar o nome, Estatuto de Desarmamento, que aquilo ali não é isso. Agora, você cobrar de uma pessoa um laudo psicológico e um laudo técnico de tiro, igual como se cobra de uma pessoa que vai tirar a habilitação, você vai tirar a sua habilitação, você faz exame médico, faz exame de vista, faz exame psicológico e faz uma prova prática, escrita. Na prova prática, você aprende a botar o carro na vaga e dirige um pouco. Agora, uma vez que você conquistou isso tudo, você cumpriu essas normas objetivas e não subjetivas, a carteira é um direito seu. Ninguém vai olhar para a tua cara e falar assim, deixa eu ver se você precisa ter carteira, deixa eu ver se você dirigir. Ah, não, onde você mora tem muito Uber, tem muito ônibus. Na arma é assim que funciona. Eu sou contra os critérios subjetivos, tá certo? Então, hoje, a coisa está funcionando e as pessoas que combatem, na realidade, elas sabem, lá no fundo elas sabem. O critério que se quer tirar, a desburocratização que é proposta, inclusive pelo ProArmas, é tirar a parte que é subjetiva. Você tem que cumprir a parte objetiva. Uma vez que tenha cumprido, parabéns para você. Você se habilitou no instrumento e vai usar. Agora, cada um tem a sua responsabilidade, tem a sua consciência. Quando é no meio policial, você fala assim, para evitar que o cara vai fazer besteira. Não, o cara tem nome e matrícula. Ou seja, é tudo com ele. A mesma coisa, aqui é o país que as pessoas só vivem cobrando, na verdade, direitos. Ninguém fala de obrigações. Aqui todo mundo tem direitos. Eu tenho direito, todo mundo bate o pé, eu tenho direito. Agora, quando ninguém fala em obrigação. Então, você desarmar hoje a população de bem, para mim, vai ser o caos instalado, porque do jeito que está, sem os órgãos públicos responsáveis pela segurança pública não estão conseguindo dar conta da escalada da violência, a gente está vendo isso aí. Repare, o que eu falei que diminuiu foi justamente o crime direto, o homicídio, tá? O crime de assalto seguido de morte, o latrocínio, e isso diminuiu. Agora, muitos outros crimes aumentam, o tráfico de drogas é um deles, tá certo? Então, a polícia, que tem um espectro grande de trabalho a fazer, imagina, se você ainda por cima deixar o cidadão mais exposto a essa criminalidade, tá certo? Então, eu sou radicalmente contra o desarmamento civil. Muito pelo contrário, eu sou um incentivador do armamento civil. O cidadão de bem, aquele cidadão de bem que é consciente, que ele só pensa numa coisa, porque o que é você poder exercer o seu direito de defesa? O nome disso é liberdade. E as pessoas têm que entender que a liberdade não é algo que lhe é oferecido. A liberdade não é um direito, tá certo? A liberdade é um valor. E você, se não tiver a liberdade como valor,
e não souber defendê-lo, você jamais a terá, porque nunca vão te dar de graça, tá certo? Então, você tem que ter a liberdade como um valor. E você, perdendo a sua liberdade, a primeira coisa que vão fazer é desarmar você, porque você está tirando, na realidade, o instrumento que vai garantir para você todas as outras liberdades. Você desarmado, você é um ninguém. Qualquer povo, qualquer população, antes de você se submeter a um governo autoritário, foi desarmado. E aí você está vendo que nos países, e isso aí não adianta eles tentarem fazer um mantra diferente, dizendo que não, quanto mais... Eu já ouvi uma vez, na Ordem dos Advogados, quando eles fizeram ali, há uns 4, 5 anos atrás, quando os advogados estavam pensando em usar a Ordem dos Advogados para pedir a isonomia de tratamento com juízes e promotores, tá certo? Então fizeram uma audiência pública. Né? Agora você vê que batata quente na mão dos diretores da Ordem. A Ordem extremamente esquerdista, extremamente contra o cidadão de bem armado. Aí você imagina, agora tem advogado querendo porte de arma, porque o juiz tem, porque o defensor público tem, porque o promotor tem. Eu acho justo. E, numa das falas, teve uma advogada que resolveu falar o seguinte: não, para que armas? Se eles têm direito e nós não temos que brigar pelo nosso direito de ter. Nós temos que brigar para eles não terem esse direito. Afinal de contas, menos armas, mais amor. Se pode. Eu ainda obrigado a ouvir isso. Então, rapaz, infelizmente, aí você vê pessoas completamente cara de pau, como foi, se não me engano, uma promotora pública que foi visitar uma casa policial, e lá ela era convidada de honra, e ela falou assim para a plateia que estava ouvindo, pessoas que estão na rua dioturnamente combatendo a violência, ela falou assim: olha, a coisa para vocês está ruim, porque, afinal de contas, vocês só podem reagir quando vocês forem alvejados. Está lembrado disso? Vocês só podem reagir quando vocês forem alvejados. Não é quando o cara abrir fogo contra você, não. Ou seja, você tem que ser atingido para você pensar e reagir. Agora, você imagina em qual maionese essa moça viajou, porque ela não tem noção. É aquilo que o Vinícius falou, hoje não tem especialista, tem um monte de palpiteiro. E aí eu não me assusto quando chega nessa hora que você vê, inclusive eu também, há uns anos atrás, eu vi a promoção em revista, em folder, o cara oferecendo um curso de pós-graduação, adivinha em quê? Pós-graduação em operações especiais. Aí você fala, está lembrado disso? Muito bom, muito bom. Eu lembro. Você vê, Espírito Santo. Você imagina um incauto de um estudante da área de humanas, um incauto desse assim, que não tem noção, porque, veja bem, tem muita gente séria com noção. Eu estou falando daquele que não tem noção. Esse que não tem noção vai fazer um curso de operações especiais, aí vai se formar e tal, vai receber o diploma. Daqui a um tempo, por ter amigos políticos e tal, ele está numa mesa resolvendo coisas de segurança pública, por uma ONG ou qualquer coisa desse tipo. O cara vê o currículo do cara, o cara tem pós-graduação em operações especiais, aí contrata esse maluco. Aí o cara chega lá na reunião com um monte de gente, realmente de operações especiais, aí ele tem uma hora na discussão e fala assim: peraí, quem é que aqui tem um curso, quem é pós-graduado em operações especiais? Aí na mesa tem um cara da CORE, tem cara do BOP, operações especiais de verdade. Aí os caras: não entendi. Não, porque eu tenho aqui o curso de pós-graduação em operações especiais, então vocês vão me ouvir. Um sujeito que nunca pegou numa arma, um sujeito que não tem a menor noção do que é combate urbano, jamais prendeu ninguém. Então, esse palpiteiro, ele vai ter espaço porque dão espaço para ele. Esse é o problema. O problema é que dão espaço para esse tipo de gente, totalmente desqualificada, despreparada, desconhecedora, aquele cara que fala com propriedade do assunto que desconhece solenemente. Muito bem falado pelo Vinícius, mas é exatamente isso. É essa gente que nós, que trabalhamos em segurança pública, nós, cidadãos de bem, que queremos apenas o direito de nos defender, porque é outra mentira quando fala assim: se você tiver arma, você agora vai fazer parte de segurança pública. Quem fala isso é um imbecil completo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho o direito de defender a minha família e minha propriedade, naquele intervalo de tempo em que a força estatal ainda não chegou. Tá certo? Então, eu vejo com muita preocupação esses esforços
essa sanha de querer deixar o cidadão de bem completamente à mercê da criminalidade. Então, você que está assistindo o programa, pensa direitinho, independente da sua ideologia, você tem direito de se defender, você é um cidadão livre que paga seus impostos. Estamos falando aqui das pessoas que vão adquirir arma e vão, eventualmente, adquirir porte da forma legal, se submetendo ao que a lei preceitua. Então, dessa forma, eu sou totalmente favorável. Quem tem que tirar, o Estado, ele falhou, e falhou muito seriamente em tirar a arma da criminalidade. Vem tentando, enxugando gelo. Como o Vinícius falou, eles são muito poderosos, tem muito dinheiro envolvido. E tudo que parte da parte do poder público é complicado, até para comprar uma arma. Você vê, é tudo licitação. Aí eu quero comprar peça reposição. Aí, sabia que tem armas que a gente não consegue comprar cano. Por quê? Porque o fabricante lá fora, ele faz o cano da arma, né? Mas ele vai vender aquilo com preço sobressalente. E aqui a legislação exige que o cano venha numerado. Aí eu falei, meu Deus, quer ver uma forma de resolver? Fácil. Eu simplesmente pego uma norma oficial da polícia, exemplo, lá no Cifai, instalo uma máquina laser, de impressão a laser, eu compro o cano e boto o mesmo número da arma que eu vou substituir. Ah, não pode, o exército não deixa. Então, fica difícil, você não consegue trabalhar. Entendeu? Existem muitos impedimentos e muitos problemas que decorrem de um erro lá atrás, justamente de um erro certamente. Que é principiológico, né? E aí isso gera consequências certamente muito danosas e perigosas, principiologicamente, que também vão lidar com a questão da liberdade e tudo mais. Vinícius, quer acrescentar alguma coisa nesse sentido? Queria só reiterar uma coisa que o Flávio falou aí. Nós estamos querendo refletir contra direitos, né? Primeiro, o direito se criou quando fizeram um referendo supérfluo para perguntar ao cidadão o que ele queria. O cidadão disse e nós continuamos ensejando esforços para sabotar a vontade do cidadão. E aí veio essa gestão do presidente Bolsonaro e ele decidiu que ele iria, como uma promessa de campanha, né, cumprir essa liberalização que foi preconizada lá atrás, 2005, no referendo. Mas, olha, o direito à posse e ao uso defensivo de armas de fogo não é agora uma inovação, uma novidade do Bolsonaro. Isso está estabelecido na Constituição brasileira desde Priscas Eras. Quando o legislador diz lá no artigo 4º que é facultado o direito de reunião dos cidadãos sem armas, ele poderia ter dito que é facultado o direito sem o dinheiro na cueca, sem o dinheiro não contabilizado trazido na meia, na caixa de uísque ou guardado na mala que fica no apartamento que o político sequer frequenta. Ele poderia ter dito que é facultado o direito à balinha, né, à droga sintética, à maconha, à cocaína. Não, ele não disse nada disso. Ele disse que, olha só, é facultado o direito de reunião aos cidadãos, mas se você quiser se reunir na via pública, vá sem as armas, cuja posse, o direito de posse o Estado reconhece. Então, há muito tempo atrás, o legislador brasileiro, quando não tinha essas frescuras de vir ao encontro do interesse dos países estrangeiros, das vantagens inconfessáveis, do dinheiro que não aparece, né? Quando a gente não tinha essas preocupações, pessoas que pensavam em Brasil e nos brasileiros estabeleceram que, se a gente quiser se reunir na via pública, pode, mas vá sem arma. Então, eu acho que agora, infletir contra esse direito que está sendo exercido e cujo resultado hoje contradita a mentira do ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, e dos outros, né? Porque esse país só ficou pior depois que, vamos dizer assim,
a condição sine qua non para o exercício, tá, da atividade de ministro da Justiça passou a ser a advocacia criminal dos políticos de São Paulo. O país não ficou melhor depois disso, não. Muito pelo contrário, ficou pior. Porque aí se passou a advogar escancaradamente para os interesses dos bandidos, cara. É só a gente fazer uma pesquisinha simples, pesquisinha nos jornais aí, que hoje está tudo digitalizado. No meu tempo de moleque, quando eu estudei História, a gente ia à Biblioteca Nacional para olhar as fichas, né? E botar no estereoscópio, mas hoje não. Hoje você pega no teu computador de casa. E aí você vai ver que depois que que a advocacia criminal em São Paulo ascendeu ao Ministério da Justiça, a gente teve o fim do crime hediondo de sequestro, e os sequestros aumentaram. A gente teve... Não vamos entrar nesse mérito, mas olha só, não se pode pensar em retirar as armas dos cidadãos. Hoje, mais do que nunca, com as pessoas percebendo o bombardeio que a mídia faz, no sentido de tentar convencê-los de que, se desarmando e outras situações, vão estar comprando um lugar no céu e que não é verdade, né? Vão estar pavimentando o caminho para o inferno. Hoje a gente tem estatísticas que começam a mostrar para o cidadão que, não é bem assim, não. Disseram para você que se desarmando era melhor, mas olha aqui, que pela primeira vez na história, os homicídios estão declinando dessa forma, as invasões de residência estão declinando dessa forma, roubo de residência. O crime na área rural, nós não temos essa estatística. Aliás, nós temos sim, só que ninguém está afim de falar. Né? No momento que o dono da propriedade no campo teve a oportunidade de ter uma espingarda 12 ou mesmo até um fuzil, tá? As pessoas passaram a não invadir mais a propriedade dele. A gente não tem mais essas ocorrências. É isso mesmo. É uma estatística, eu mostro para você que na Grã-Bretanha, depois que eles recolheram, na Grã-Bretanha nunca houve para os cidadãos comuns a posse de arma curta, era um direito que nunca houve. Mas é um país que sempre teve caça. E é um país que, em 1940, quando as armas de boa parte da infantaria do exército britânico ficou em Dunkerque, a defesa territorial da Grã-Bretanha foi mobiliada com as armas de caça dos cidadãos. Isso não é invenção minha, não. Isso é história. É só querer olhar. E no momento que se retirou essas armas de posse da população e se colocou elas em clubes de caça sob a supervisão da polícia britânica, né? A polícia nos diferentes condados e tal, ou seja, o cara não tinha mais a possibilidade de dispor da arma dele para a defesa da casa dele numa necessidade. As estatísticas do crime violento e do crime de morte, inclusive com armas, nas áreas rurais das Ilhas Britânicas, só cresceu. Olhem a estatística, se quiser eu posso mandar para vocês. Só cresceu. Então a gente não vai desarmar o cidadão, e eu não quero aqui fazer uma paródia àquela fala do Charlton Heston, que é muito, vamos dizer assim, é muito teatral, mas se quiserem desarmar, venham buscar. From my cold dead hands. Exatamente isso. Exatamente isso. Principalmente porque, aí tentando enlaçar tudo que vocês falaram, dando sentido a essa questão de como existe uma trajetória, um encadeamento de acontecimentos, como muito bem lembrado pelo Flávio, começa cerceando direitos, né? Quando chega a um direito que é fundamental como esse, que gera consequências muito práticas e objetivas, porque a gente já vê que o Estado não consegue atender às demandas.
e aí ele não consegue atender uma série de demandas. Nós vamos premiá-lo agora, entregando mais ainda direitos que nós Sim. tínhamos. Quer dizer, então é um contrassenso. Mas logo em seguida existe o aprimoramento do exercício de toda uma série de arbitrariedades daquele que tem autoridade. Então, isso daí é um caminho que não é nem o que se espera, é mais do que certo, isso já foi vivido, experimentado na história em diversos países, e não podemos deixar de pontuar esses fatos históricos. Inclusive... Posso dar só uma Sim, lembrança? Claro. Uma lembrança. A nossa legislação sempre foi uma legislação excepcionalmente restritiva. Eu falei da questão dos calibres aqui, né? Da posse de arma. Mas veja, se você tem amigos, se você tem autoridade, portes de arma, Flávio vai lembrar disso, portes de arma federais no Rio de Janeiro, a gente não tinha. Durante muito tempo, nós levamos número de tracinho, né? Mas em Brasília, o José Genuíno, que precisava de segurança, os seguranças privados que ele contratou receberam pistolas Glock do Gabinete de Segurança Institucional por canetada de alguém. Não sei quem foi que deu. Tá? Não foi canetada do presidente, foi canetada de Sua Excelência o fulano. Não vou entrar nesse mérito da questão. Eu só estou querendo dizer o seguinte: se você é amigo de alguém, se você tem um bom relacionamento, isso para você não vai te afetar. Agora, nós, os cidadãos, nós, o povo de bem, nós, o cara que não tem dinheiro e que cuja legislação de armas originalmente obrigava a pagar, às vezes, a cada 3 anos, um valor superior ao valor venal do bem. Você tinha uma arma que, às vezes, em termos comerciais, não valia 300 pratas, e você tinha que morrer a cada 3 anos em 600, 700 reais, só para manter a regularidade daquele bem cuja posse pacífica já era sua. Isso é uma grande maldade. Isso é uma grande maldade. Isso é o interesse transverso de alguns acadêmicos intelectuais picaretas que mamaram muito dinheiro naqueles cursos, naquelas consultorias. Tá? Eu queria ver se algumas organizações não governamentais resistiriam a uma cana certa ou ter que repor dinheiro numa CPI das ONGs sérias. Mas eu sei que isso não vai acontecer. Agora, eu tenho certeza que não vai resolver que nós punamos o cidadão. E eu espero, sinceramente, que o cidadão hoje, amadurecido e à luz de tanta mentira, tanta impoliação, tanta manipulação, tanta sacanagem, perdoem o termo, tá? Ele não se renda e não permita que, seja quem for a pessoa que vai ganhar a próxima eleição, essa situação se reverta. Sem dúvidas. E essa questão volta ao nosso princípio da verdade, né? Nós precisamos buscar onde está a informação e uma informação fidedigna, né? Como o Flávio tinha asseverado. Quer dizer, a gente tem as instituições prontas para entregar, mas não são nunca as fontes prediletas e acabam ficando à margem do que é veiculado na mídia. Um exemplo disso é a questão... Muito foi feito na mídia para promover documentários, né, estridentes, como os de Michael Moore nos Estados Unidos, que falavam sobre a questão das armas, mas pouco se falava sobre estatísticas como de países nórdicos ou de países como a Suíça, que tem a maior quantidade de armas, né, de espingardas, salvo engano, né? Vocês podem me corrigir. Fuzis. Não, tem fuzis. De fuzis por cidadão per capita.
E, no entanto, todos sabemos, né, qual é o nível de segurança, o nível de tranquilidade, paz social daquele país. Então, é importante ponderar, colocar e nunca nos deixarmos abater quando esses princípios são evocados para que nós possamos sempre defender o lado da verdade. Porque, simplesmente, seguindo a razão, seguindo a questão da lógica, da excelência, como nós havíamos falado, e permitindo que os lados dialoguem, né, chega-se a um ponto, a um denominador comum. E isso é o que muitos não querem que aconteça, infelizmente. Senhores, eu queria agradecer profundamente a presença de ambos. Nós ainda tínhamos outros pontos para cobrir, mas é muita informação. Espero que um dia possamos, inclusive, repetir. Mas eu queria encerrar, se os senhores me permitirem, com um questionamento que um dos nossos associados colocou, de forma bem pragmática, bem objetiva, bem clara. O que deve um cidadão de bem que deseja adquirir uma arma de fogo, ou mesmo o seu porte, qual é o melhor caminho que ele deve seguir para poder fazê-lo e da forma mais rápida possível? Alguns de nós têm pressa. Vamos lá. Eu posso falar o seguinte, a pessoa que pretende comprar uma arma de fogo, né, eu tenho visto isso, né, muitas pessoas com mais de 40 anos querendo ter essa iniciativa. E eu normalmente pergunto, poxa, você já tem uma idade aí, já é um sujeito maduro, o que está levando você a querer adquirir uma arma de fogo é a percepção da violência, não é isso? O cara confirma, realmente. Porque se a pessoa gosta desse instrumento, gosta da mecânica, por exemplo, eu sempre gostei de arma desde novo. Então, novo, eu comecei a atirar. E a minha filha, por exemplo, também, com 8 anos ela começou a atirar. Então, uma pessoa que nunca pegou numa arma, que chega a 40 anos de idade, e ela vem a você, instrutor de tiro, manifestando a ideia de comprar uma arma de fogo, a gente pensa assim, eu olho para o cara e falo assim, poxa, você foi um cara que foi oprimido a vida toda e hoje você está querendo aí encontrar a sua liberdade. Beleza, então, vamos lá. Vamos deixar uma coisa bem clara. Você está comprando uma arma de fogo para se defender, ponha na cabeça que você não deve encarar essa aquisição como se você estivesse contratando um seguro. O que eu quero dizer com isso? O seguro, você vai se preocupar quando você contrata o seguro, você paga lá o prêmio, e depois só vai pensar em qualquer tipo de problema, ou quando estiver perto do vencimento, ou se tiver um sinistro no meio do caminho. Se você for pensar assim com relação à arma de fogo, esquece. A arma de fogo ela funciona um tripé. Primeiro é o operador. Então, você aqui já está demonstrando a sua intenção de adquirir uma arma de fogo. Já sei que você tem essa vontade, você deve ter raciocinado e várias premissas você já deve ter superado, como aquela, será que eu teria condição em atirar no outro ser humano se eu precisasse, se eu chegasse a esse ponto? Então, se você quer uma arma de defesa, você já pensou nisso? Sim, você tem condição para defender a sua vida, a sua família, a sua propriedade, fazer isso. E a única coisa que vai faltar para você é você fazer a sua habilitação correta. O segundo ponto é o equipamento. Arma mais munição. Existem vários tipos de equipamento hoje. O mercado, graças a Deus, você tem muitas opções de qualquer gênero de arma que você queira, de qualquer plataforma, revólver, pistola, carabina, espingarda, tá? E o que eu digo que é a importância do equipamento? Tanto a arma quanto a munição, ela tem que ter duas coisas. Ela tem que ser confiável e durável. Então, você tem modelos mais baratos, mais acessíveis e modelos mais caros, vai depender do seu bolso. Mas que você faça opção por algo que realmente lhe dê essas duas qualidades. Ela tem que ser confiável e ela tem que ter uma certa duração. E o terceiro ponto é o que normalmente as pessoas não pensam. O cara compra a arma, fez os testes lá, mexe nela mais ou menos, aí pensa assim, vários já me falaram, eu estou comprando uma arma, mas é para deixá-la lá no armário, guardadinha, se um dia eu precisar, eu falei, meu irmão, não faz isso não, porque a arma é o terceiro tripé, a terceira parte do tripé, é o treinamento. Se você não se qualificar, e se você, de tanto em tanto tempo, não voltar e treinar com esse armamento, daqui a uns 2 anos, 3 anos, quando você achar que está passando por um problema, você não vai ter autoconfiança, porque você não pega nesse equipamento há anos. Você não sabe como você está, e você vai titubear, e você não sabe como está o equipamento. Então, pensou em comprar armas,
Primeiro passo, faz um curso com instrutor sério, um curso de iniciação ao tiro. Segundo, você vai passar pelo que hoje a legislação faz. Primeiramente, um teste psicológico na ordem. Primeiro teste psicológico, que é pré-condição para você fazer o teste prático de tiro, que é o laudo de tiro. Com esses dois na mão, você vai tirar suas certidões, que é exigida para você adquirir uma arma para defesa, que no caso é no Sinarme, na Polícia Federal. Aí você vai dar entrada com esses documentos todos, mais a cópia de identidade, prova de residência, prova de trabalho e uma declaração dizendo por que você quer comprar uma arma de fogo. Tá? Eles vão analisar, uma vez permitida, eles vão dar permissão para você comprar arma, você vai na loja, compra arma, volta com a nota fiscal, digitaliza, manda para lá de novo, eles vão apontar o CRAF, que é o documento da arma. Aprontado o CRAF, você pega o CRAF, vai na loja, aí sim, você consegue retirar a arma e retirar a munição e levar ela para casa. Esse é o procedimento de você adquirir uma arma legal. É um pouquinho burocrático? É, mas não é nada difícil e você hoje tem opções interessantes para você ter como armas de defesa. Existem várias plataformas e vários calibres que você pode se adequar. Então, essa é a forma de você conseguir adquirir uma arma de forma legal. Volto a repetir, é um pouquinho de trabalho, mas é um roteiro que quando você quer, por exemplo, tirar a carteira de motorista, você também cumpre. Você vai primeiro fazer exame psicológico, vai fazer exame médico, vai fazer exame de visto, tem até mais exames. E, por último, você vai fazer o seu treinamento lá e vai fazer a sua prova prática e teórica. Para arma de fogo, é mais ou menos por aí, mas você cumpre com uma certa facilidade. E hoje, aqui no estado do Rio de Janeiro, a Polícia Federal está conseguindo cumprir num tempo de menos do que 30 dias, você consegue ter isso tudo analisado e ter a sua demanda autorizada, ou seja, você vai e compra a arma que você deseja comprar e aquela arma que você se preparou para ter. Esse é o caminho correto. Muito obrigado, Flávio. Vinícius, eu vou... Bom, na verdade, para ambos, né? Eu vou reiterar os agradecimentos e dizer que estou muito satisfeito. Acho que nós cobrimos uma gama de assuntos muito ampla. É muita informação para o espectador justamente conseguir formar uma visão crítica, efetivamente, do que acontece, né? Um manancial muito grande. E isso é que é importante, a gente dá insumos para que as pessoas pensem e não tentar vender uma ideia formatada. A gente está apresentando dados, está apresentando uma visão que busca libertar as pessoas, né? Inclusive de forma em todos os sentidos, não apenas intelectual, mas também de fato. E aí eu queria pedir para nós encerrarmos essa nossa conversa, que Vinícius e Flávio falem algumas palavras, mais uma vez, despedindo e agradecendo. Bom, eu queria agradecer o convite, a oportunidade. Foi maravilhoso poder estar aqui e a gente ter a oportunidade de falar e de dividir o espaço com um amigo querido e que pensa como a gente, que tem as mesmas ideias, né? Não vem aqui para empulhar e para ser intelectualmente desonesto. Quero agradecer e espero que a gente tenha podido, a partir do nosso depoimento enquanto profissionais, enquanto técnicos e, sobretudo, enquanto cidadãos decentes, ordeiros, honestos, cumpridores da lei, que nós possamos fazer com que outras pessoas se apercebam de que, de repente, a verdade não é essa que vem sendo veiculada pela mídia intelectualmente desonesta, pelos artistas, pelos políticos ladravazes, mentirosos, corruptos, enfim. Tá? E a possibilidade, o nosso país não é exceção no que tange de armas de defesa ajudando a melhoria das condições de segurança do cidadão. Durante muito tempo se mentiu sobre isso. Mas hoje as pessoas estão começando a perceber que, olha, peraí, mais armas não tem mais crimes, é mais armas, menos crimes, mais armas, melhores problemas, mais armas, maior segurança dos cidadãos. E eu espero que seja isso, que seja, vamos dizer, o moral da história que sobrevenha desse nosso papo aqui.
Muito obrigado, uma boa noite para todos. Bom, Vitor, eu também gostaria, nos moldes do Vinícius, agradecer aí a oportunidade de ter participado dessa entrevista. Eu gostaria muito de congratular o Vinícius Cavalcante, que é um sujeito admirável e um estudioso profundo no assunto, talvez um dos maiores nessa parte de segurança pública que eu conheça, né? E falar para você que está assistindo aí o programa que, se você parar para raciocinar, não é nenhum tipo de problema. A arma, não é, você não precisa demonizar a arma, você não precisa, você só tem que respeitar, né? E como eu sempre digo, a arma é para habilitado. Qualquer pessoa, não fique preocupado com a sua idade, com o seu sexo, né? Com a sua condição física, né? Afinal de contas, a arma de fogo é o único instrumento que tem condições de igualar dois sujeitos completamente diferentes, né? Um jovem forte a um idoso fraco. Tá? Se não houvesse as armas na sociedade, seria a lei do mais forte, seria a lei do cão. Então, você perdeu a sua capacidade física, você perdeu as suas forças, você já é uma pessoa idosa, então você estaria sempre sendo subjugado pelo mais novo e pelo mais forte. A arma é o único instrumento que dá equilíbrio a uma sociedade. E aí, trazendo para os tempos modernos, né, a gente está vendo aí que nós que convivemos em sociedade dependemos e temos aí uma força pública que se esforça para lhe dar segurança, e a gente sabe que em nenhum lugar do mundo, mesmo na Suíça, mesmo nesses países, e que são reconhecidamente países extremamente seguros, tá certo? A polícia ela consegue dar proteção integral ao cidadão de bem. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Imaginem aqui, num estado onde aqui você está vendo aí, com essas questões ideológicas, uma proteção ao narcotráfico, uma bandidolatria que não tem mais tamanho. Parece que todo mundo resolveu ser amigo de bandido. Eu não sei se é medo de um dia os bandidos ganharem isso aqui e ele falar assim, ó, me trata bem que eu sempre fui seu amiguinho. A impressão que dá é essa, tá certo? Então, você, cidadão de bem, não deixe, não abra mão do seu direito. E mesmo você que acha que não tem o perfil para ter uma arma de fogo, não atrapalhe aquele que tem o perfil, porque indiretamente essa pessoa, né, seu vizinho, seu amigo, numa emergência extrema, pode ser ele que vai salvar a sua vida, mesmo que você não tenha arma, não se sinta com o perfil de ser um possuidor de arma de fogo, ou que não tenha essa vontade. Tá? Não tire o direito de um outro cidadão poder defender a si e a sua família. Lembre-se, o cidadão de bem armado não dá problema. O problema existe com as armas nas mãos erradas, com a arma na mão da bandidagem, com a arma na mão do sujeito que é desviado e não tem apreço pelo senhor nem pela senhora. Tá certo? A única forma que um cidadão de bem tem de parar um sujeito mau com uma arma na mão é um cidadão bom com uma outra arma na mão. Então, põe isso na cabeça, contra a verdade, contra os fatos. Não adianta contra-argumentar. Isso faz parte da natureza humana e isso existe desde que o mundo é mundo, desde a época das cavernas. Né? Aquela pessoa que queria se defender, ele tinha paus e pedras, tá certo? Até para sobreviver, porque a arma, inclusive, era para caçar. Então, você tinha, na realidade, que depender desse instrumento para você sobreviver. Hoje em dia, você vai depender desse instrumento para você não ser aviltado, para você não ser assassinado, às vezes por uma questão boba. E pense bem, quando quem pensa o contrário e sempre defendia que você não reagisse nunca, uma das desculpas dessas pessoas que mandam você não reagir, né? Olha que desculpa, olha como é que o cara deve ter uma mente aprimorada. Você nunca deve reagir, porque você nunca deve botar os seus bens acima da vida humana. Olha que declaração. Só que quando o bandido ele vem te assaltar, é exatamente isso que ele faz. Ele coloca os seus bens acima da sua vida humana. Ora, eu sempre digo isso, se ele começou essa relação assim, por que eu não posso acabar? Quem se colocou nessa posição foi ele.
Ele colocou os meus bens acima da minha vida. Então, isso derruba, joga por terra o argumento desses pretensos pessoas que defendem esse tipo de ideologia e que você deve ser um cara quadro, deve ser um cara que jamais reage. Não. Você pode reagir, sim. Porque quando você com uma arma, você escolhe. Ou você reage ou você não reage. Se você achar conveniente não reagir, você não reage. Agora, pior do que você ter uma arma e não usar quando não quer, é você não ter a possibilidade de usar e não poder porque não tem. Ser exposto a uma situação, falar assim, meu Deus do céu, se eu tivesse uma arma, eu salvava a vida do meu filho, eu salvava a vida da minha esposa. Quantos casos não aconteceram assim? Então, isso é de fora íntimo, cada um tem a sua opinião, mas eu acho que, como numa democracia, todos têm direito, desde que com responsabilidade, a ter acesso a esse instrumento mecânico que vai te ajudar a defender a sua vida, a vida dos seus familiares e a sua propriedade. É isso aí. Um forte abraço a todos. Forte abraço, muito obrigado, Flávio e Vinícius.